Todo mundo sabe que os leões são conhecidos como os reis da selva, né? Porém, poucos sabem sobre o fato de que a eficiência de caça desses animais é de cerca de 25%. Em outras palavras, meus queridos, eles vivem sendo enganados ou pior, levam uma surra dos outros animais da savana. Hoje eu vou apresentar para vocês 10 animais que colocam leões para correr. Então, prepare muito bem na cadeira, não se inscreva de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Zebra. Como sabemos muito bem, as zebras geralmente fazem parte do cardápio dos leões e leoas da savana. São presas que não possuem chifres, portanto, meus queridos, têm uma arma a menos na hora de fugir dos reis da selva. Porém, claro, esses animais listrados são extremamente perigosos se, claro, forem acuados e com isso podem bater de frente com os predadores nesse cenário. Se bem que, bom, eu não diria exatamente de frente nesse caso, né? Donas de um coice poderoso e que para muitas pessoas é o mais forte da natureza, as zebras podem sim colocar leões para correr, ou quem sabe até mesmo para ver estrelas em um sono forçado. Cenas como essa aí não chegam a ser incomuns, e em algumas vezes os leões ficam bem feridos mesmo. Afinal, uma patada dessas, com toda a adrenalina correndo pelo sangue da zebra, né? Não deve ser nada amigável. Monstro dos rios. De forma surpreendente, alguns animais que vivem nos rios também podem ser um pé no saco dos leões. Claro, nos leões desavisados, né? Afinal, esses grandes predadores precisam beber água e o que se esconde embaixo dessas águas pode ainda ser mais feroz e destemido. O monstro dos rios registrado nesse vídeo aqui é, no caso, uma pequena tartaruga. Ela não deve medir mais do que 2 palmos e parece que saiu de um filme infantil, mas com a coragem de um herói de batalha, né? O pequeno animal nada ao redor do rosto do leão e de uma leoa, chega perto da boca desses grandes animais, mas sem sentir qualquer medo, família, pasmem com isso. E olha que os reis da selva estão com as marcas de uma caça recente. A pequena ainda dá pequenas abocanhadas nos leões, afastando eles da água e sendo uma pedra no sapato mesmo. No fim, tudo não passou de mais um desconforto para os grandes felinos, mas não podemos dizer que a tartaruga não colocou eles para correr, né? Elefante. Os elefantes, criaturas grandes e majestosas que parecem inabaláveis dentro do seu habitat ali, né? Mas apesar de toda essa imponência, esses grandes mamíferos ainda são alvos de grandes leões famintos e também muito corajosos por sinal, né? Só que para ter sucesso contra eles, olha que é um desafio. Por conta de todo o tamanho desses animais e do convívio que eles possuem, não é incomum que vejamos elefantes colocando leões para correr. E as armas para isso são variadas, né? O peso e o tamanho podem, claro, ser usados, assim como a tromba e as presas de marfim. Na selva, tudo que pode ser usado ao seu favor será usado. Até mesmo o ambiente, né? Isso é o que podemos ver nesse caso em específico. Mostra um vídeo onde um elefante bebê coloca incríveis 14 leões para dar o pé. Ainda pequeno, o animal luta bravamente pela sua vida e se coloca próximo da água para evitar ali ser cercado pelos leões. Assim, por mais que a batalha continue injusta, o ambiente ainda permanece com alguma chance ali de sucesso, né? Afinal de contas, tá num ambiente diferente. E bom, no caso, foi exatamente isso que aconteceu. Mais um dia de presa e não de predador. Hienas. Quem já viu o filme O Rei Leão sabe que hienas e leões são predadores rivais e possuem uma rixa tão grande que deve ser pior do que o Vasco e Flamengo, tá? Mas bom, por conta disso, esses animais vivem se enfrentando na savana e as hienas têm vários registros de sucesso, mesmo sendo bem mais fracas do que os leões. Esses animais são dotados de grande inteligência e sabem atacar em grupo, o que faz com que leões possam sair em desvantagem nesse caso. Por isso, não são raros os casos de ver hienas dando uma sova em leões que ousam se arriscar longe demais da alcateia. Alguns relatos são ainda mais bizarros, como esse aqui, em que uma hiena faz caminhada ali pela savana com os restos de uma leoa. Isso como quem diz, nenhum predador no mundo pode nos deixar com medo. Meus queridos, essa aí sabe dar um olé, né? Cheetah.
Nessa altura do campeonato, dá pra perceber que os leões são alçados pela cultura pop como os reis da cocada preta ali, né? E eles até demonstram esse nariz em pé em muitas das atitudes, mas também é comum vê-los se dando mal, né? Principalmente quando vão com outros predadores. Por se acharem mais fortes, e na teoria eles até são, os reis da selva se acham no direito de atacar até mesmo filhotes de chita. Mas meus queridos, uma fêmea protetora que quer ver a próxima geração crescer saudável pode ser um monstro mais feroz que 20 leões juntos. Na reserva nacional Masai Mara, no Quênia, fotos foram registradas de uma chita colocando um leão pra correr. Nas imagens dá pra ver que a mãe é bem menor do que o rei bufão ali, que estava perturbando os pequenininhos dela. Mas isso não impediu a chita de partir pra cima dele. O combate pode se equilibrar de diversas maneiras caso a chita saiba com quem está lidando. Ela deve evitar a força bruta do rival, mas sem deixar de ser perigosa e sem demonstrar medo pra ele também. Graças à coragem de uma mãe, as crias ali puderam ver outros dias raiar, para que possam crescer fortes com um baita de um exemplo ali, né, dentro de casa. Búfalos. Chegamos talvez naquele que seja o animal mais destemido do confronto contra leões. Eles são presas sim, família, mas de um time que pode ser duríssimo na queda, tá? Eu tô falando dos poderosos búfalos que vivem na África. Donos de uma baita musculatura e chifres que podem fazer um grande estrago, os búfalos são quase como uma força da natureza contra os leões. Esses animais não apenas investem sem dó sobre o predador, como também podem chegar em manadas para enfrentar uma alcateia inteira. Quase que eu não falei inteira, né? Bom, em alguns casos, os búfalos podem ser até mesmo policiais da savana. Nesse vídeo aqui, um grupo de leões está atacando um elefante filhote que não teve muita sorte. Para evitar um desfecho trágico para a presa, os búfalos se reuniram para bater de frente contra as leoas. Devido ao tamanho e força, o fim da história não pôde ser diferente. Prato vazio na mesa dos leões na hora do almoço. Girafa. Assim como os elefantes, as girafas também são conhecidas pelo grande tamanho que elas possuem. Porém, todos pensam que elas são mais fracas do que parecem ser. E tem ali todo aquele corpo exposto, alongado, quase que como uma escada, né? Mas bom, engana-se quem acha que esses bichos não podem ser rivais, tá? As girafas são animais com uma grande quantidade de músculos e podem bater de frente sim com muitos predadores, até mesmo com uma alcateia de leões. Como podemos ver nessas imagens, a girafa tem um objetivo muito claro: proteger a sua cria. O animal usa de todo o tamanho que possui para se impor diante das leoas. As felinas até tentam parecer que estão bem com tudo aquilo, mas no final quem canta mais alto é a girafa. O sucesso dos leões com a girafa é difícil, porque eles precisam acertar o ponto vital desse animal e geralmente está alto demais para eles. Caso eles errem, bom, os caçadores podem sair ali sendo caças. E olha que uma pisoteada e coice de girafa também não é coisa muito simples não, viu? Por mais que essas situações não sejam fatais para os leões, ficar ferido na savana não é a escolha da maioria dos animais. Até porque aqueles que estão machucados são os primeiros a serem deixados para trás. Hipopótamo. O que esperar de um dos animais mais mortíferos contra humanos da África? Nada menos do que enfrentar leões de igual para igual, né? E quando os felinos tomam coragem para enfrentar os hipopótamos, isso pode acabar não indo muito bem. No caso que vemos nesse vídeo, o leão que tenta sozinho enfrentar um adversário de peso acaba se dando muito mal, família. Ele é jogado para todos os lados sem saber direito o que é que tá acontecendo de fato. É óbvio que existem situações em que os leões saem vitoriosos, mas essas geralmente acontecem quando eles atacam em conjunto ali. Assim, nem sempre dá bom quando eles estão sozinhos, igual quando acontece quando eles atacam elefantes ou girafas. E mesmo assim, algum leão pode sair gravemente ferido dessa história. Afinal, levar uma mordida de um hipopótamo pode arrancar um belo de um pedaço, viu? Cachorro. Bom, família, esse aqui é um tanto quanto curioso, né? Um cachorro, Thiago? Bom, podemos ver nesse vídeo um pequeno cachorro espantando um grupo de leoas do que parece ser uma porção de comida. O canino está feroz e quer a todo custo afastar as felinas de perto ali do alimento. Não importa o quanto estranho isso seja e o tamanho da desvantagem numérica ali. Seus latidos são como trovões e as suas investidas como raios. Mas a situação é tão incomum e parece tão cruel com o cachorro que eu só consigo ficar preocupado com o que é que poderia acontecer no final, né? Na frente das câmeras, o pequeno dog levou vantagem e parece ter ganho o dia com toda a sua coragem e também conseguiu manter o seu prato de comida. Leão.
finalizar o nosso vídeo, nada melhor do que citar a frase do filósofo inglês Thomas Hobbes: o homem é o lobo do homem. Mas no caso desse vídeo, o leão é o próprio lobo do leão, né? Essa espécie pode ser bastante cruel com seus iguais, viu? Leões estão em plena disputa de poder, com machos sempre atacando outros machos. Fêmeas fiéis ao antigo líder podem ser deixadas de lado, separadas da alcateia ou até mesmo mortas. Nem mesmo os filhotes escapam de toda essa tirania aí. Os filhotes do antigo líder são caçados pelo novo, e só as mães mais corajosas são capazes de proteger as suas crias, família. Mas elas dificilmente têm a ajuda de mais alguém. Elas têm que fazer isso sozinhas. Por isso, os próprios leões frequentemente colocam outros leões pra correr. Afinal, vence aquele que é mais forte na natureza. É contra fatos, não há argumentos. Bom, família, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários qual desses tópicos você mais gostou. E a gente se vê, claro, no próximo vídeo. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!